Fala aí galera, beleza? Tô vindo aqui para fazer uma análise dessa partida aí da seleção brasileira, né? Um jogo que nos deu o título da Copa América contra a seleção peruana. 3-1 para o Brasil, mais um título de Copa América pra gente. E vamos lá, vamos falar um pouquinho o que eu achei dessa partida. Fazer uma análise aí meio que tardia, né? Já na segunda-feira, já tô postando isso à noite, né? Então, assim, demorei um pouquinho para fazer essa análise, mas finalmente saiu, né? Um vídeo aí de despedida também na seleção brasileira. Depois disso aqui a gente volta à nossa programação normal, falando de futebol de clubes, futebol brasileiro, futebol nordestino. Fica ligado aqui que ainda tem muito conteúdo, viu? Não vai acabar por aqui não. Eu pensei em fazer um vídeo um pouco diferente hoje, não falar da tática, da organização do time da seleção brasileira aqui. Eu vou falar dos gols. Eu acho que foram 4 momentos que ilustraram bem o que foi a partida de uma maneira geral. Até porque as análises que eu fazia também dos jogos era observando como a seleção vinha jogando, como podia jogar, como podia melhorar. E agora que já se encerrou a Copa América, e até porque os próximos anos aí vão ser de muita renovação, vários jogadores agora já têm uma idade avançada e o Brasil vai precisar passar por uma remodelação. Então vamos falar um pouquinho do que eu achei só dessa partida aqui agora, o que o Brasil conseguiu fazer para vencer essa partida. Mas sabendo que a partir de agora a gente vai precisar de muitas mudanças para poder manter aí o nível da seleção brasileira. E antes de começar a falar da equipe do Brasil, convido vocês a acompanhar lá no nosso Instagram, @espaçodabola. Segue a gente lá no Instagram, que a gente está falando muito sobre futebol e vamos voltar ativa mesmo aí sobre o futebol brasileiro a partir de hoje, dessa segunda-feira, né? Descansar um pouquinho aí da seleção e voltar a falar dos clubes. Então, galera, o primeiro momento foi o primeiro gol da seleção brasileira, né? Perto ali dos 15 minutos do primeiro tempo, mostrou a tentativa do Brasil de ser incisivo, né? Desde o começo. O Brasil foi uma seleção mais ofensiva, teve mais presente no campo de ataque. E uma jogada que mostra bem a movimentação dos jogadores da seleção brasileira lá pelo ataque. É um ataque muito dinâmico, com o Gabriel Jesus de um lado, Everton Cebolinha do outro, Felipe Coutinho e Roberto Firmino pelo meio. E isso mostrou também como se posiciona esses jogadores aí nas jogadas ofensivas. O Gabriel Jesus recebeu a bola na ponta direita, deu um corte lá bonito no zagueiro, e aí o Roberto Firmino e o Felipe Coutinho se apresentaram na área para receber o cruzamento. O Gabriel Jesus, quando olhou para a área, percebeu a chegada lá no meio da área, né? Ele se antecipando para receber a bola lá no primeiro pau, lá no meio da área. E o Everton Cebolinha vinha lá na ponta esquerda. Já que ele é um jogador que estava na ponta, não estava participando do lance, não se apresentou dentro da área, ninguém da seleção peruana nem ligou para ele, então deixaram ele solto. Ele fez o quê? Entrou na área lá sozinho e recebeu o passe ali perfeito do Gabriel Jesus, dentro da área, né, de frente para o goleiro, sozinho, sem ninguém nem para atrapalhar a finalização. Ele conseguiu fazer o primeiro gol da seleção brasileira. Já ali no final do primeiro tempo, teve o pênalti para a seleção peruana, um pênalti ali bem polêmico, né? A bola bate na mão do Thiago Silva, é muito claro isso. Mas os analistas de arbitragem dizem que esse lance teve uma mudança de regra. Na hora do carrinho, o braço de apoio, o braço que está apoiado lá no chão, se a bola bater nele, a orientação é não marcar o pênalti. Então, pela regra do futebol, não deveria ter sido marcado esse pênalti, né? Pelo que dizem os comentaristas de arbitragem. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu discordo dessa regra aí, até porque imagine se você faz o corte lá e faz o cruzamento para o cara do seu time receber a bola de cara pro gol, né? Sozinho. Imagine se tem um cara do Peru ali sozinho, de cara para o goleiro, só para finalizar, para empatar o jogo, e tem uma mãozona lá impedindo que a bola passe. Isso aí influencia muito nas jogadas. Na minha opinião, né, na minha humilde opinião, não acho que foi incorreta a marcação. Deveria ter marcado sim o pênalti, mas também quem sou eu para estar discutindo com os caras que fazem a regra do futebol, né? Então segue aí a orientação da arbitragem. Mas também mostrou a falta de ofensividade da seleção peruana. Eles tentaram sim atacar quando tiveram atrás do placar, mas não tinham a qualidade técnica para ser superiores à seleção brasileira. Tanto eles não tinham o domínio do meio de campo do jogo, como também não conseguiam chegar lá na frente. E aí também ilustra um pouco o que eu tinha falado no pré-jogo aqui, né? Não sei se vocês assistiram também ao pré-jogo, mas eu dizia que o Brasil precisava de uma consistência defensiva, e essa consistência aconteceu, né? Já que o Peru chegou poucas vezes, o Brasil teve uma consistência defensiva apesar do gol sofrido, né? Que foi um lance isolado também. E o meio de campo foi dominante. A dupla de volantes fez uma boa partida. Como eu falei que o Brasil precisava para poder dominar essa partida. Então foi uma boa partida do meio de campo da seleção brasileira, dominando ali as ações no meio de campo e não deixando a seleção peruana ter uma ofensividade muito grande e gostar do jogo. Então
foi uma boa partida do nosso meio de campo e da nossa defesa. Já lá no finalzinho, uma jogada que mostrou também a participação do Roberto Firmino no gol do Gabriel Jesus. O Roberto Firmino não teve uma assistência nem fez o gol, mas ele foi importantíssimo. E isso ilustra também algo que eu também falei no pré-jogo, que o Brasil precisava da participação decisiva do Gabriel Jesus e do Roberto Firmino, os dois jogadores de ataque da seleção. O que aconteceu? O Roberto Firmino foi em cima do jogador lá da seleção peruana que estava puxando a bola para levar para o contra-ataque. Ele brigou até o final, né? Mostrou muita dedicação naquele lance e conseguiu tomar a bola lá num momento em que não poderia ter perdido a bola a seleção peruana. E aí acabou dando um contra-ataque para a seleção brasileira que o Arthur achou um passe lindo para o Gabriel Jesus de frente para o gol marcar a segunda partida. E aí a segunda participação do Gabriel Jesus em gol, né? Uma assistência e um gol marcado para o Gabriel Jesus nessa partida. E eu tinha falado que eu ia falar dos gols, né? Tem outra situação também, o cartão vermelho para o Gabriel Jesus lá no segundo tempo. Quando ele subiu para disputar a bola ali, foi uma jogada pesada, mas, bicho, aquilo para cartão amarelo, um absurdo ter marcado aquele cartão amarelo em cima do Gabriel Jesus. Coitado, velho, o cara tava bem no jogo, é um jogador jovem que deu a volta por cima nessa Copa América, saiu em alta da seleção brasileira e ser expulso daquela maneira injustamente. Isso daí tira muito do que o Messi, por exemplo, tava dizendo que estava direcionado para o Brasil ser campeão. A expulsão contra o Gabriel Jesus aí ele mostrou que não existe esse negócio de arbitragem tendenciosa querendo roubar para o Brasil. Não existe isso aí, então a expulsão foi injusta do Gabriel Jesus ali. Um lance de disputa no ar, que tudo bem, podia ter sido falta, mas não era para amarelo. Ele foi com o ombro, pô. O ombro lá no cara, tudo bem, marcar a falta, mas amarelo foi extremamente exagerado o árbitro naquele lance lá. E aí, por último, o gol lá, né, mostrou a diferença da qualidade técnica dos jogadores da seleção brasileira. O Everton Cebolinha fez fila, tirou de todo mundo, e aí os caras da seleção peruana já estavam no final também, os caras não tinham muita perna mais, não estavam mais com paciência também, sei lá. Mas aí o cara foi só no corpo do Everton Cebolinha, desistiu do lance da bola, foi só mirando o jogador da seleção brasileira aí, tendo uma trombada lá, passou, tratou por cima do Everton Cebolinha. Pênalti bem marcado, eu achei. E o gol do Richarlison aí que matou a partida e deu a vitória pra gente, trouxe a taça da Copa América pra a seleção brasileira. E foi isso aí que eu achei do jogo. Muito obrigado aí pra você que acompanhou aqui o canal durante a nossa cobertura aí da Copa América, né? Não a cobertura como os grandes canais de televisão, mas eu trago sempre aqui a minha opinião e vou continuar falando muito aqui do futebol brasileiro, futebol internacional, vários assuntos aqui no nosso canal, beleza? Continua ligado aqui no nosso canal. Durante essa semana vai ter um vídeo também fazendo o Power Ranking das equipes nacionais aí daqui do Brasil, né? Como eu achei até a parada da Copa América. E fica ligado aqui no canal, segue a gente também lá nas redes sociais. O link pra tudo tá na descrição do vídeo e nos comentários, viu? Valeu, galera, um abraço, até mais. Falou!